as 7 palavras ou frases pronunciadas por Jesus na cruz. Vamos ler a Bíblia no capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas, a partir do versículo 33 em diante. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando também. Os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Prezados ouvintes, quero dizer para você que a crucificação e a morte de Jesus são a essência e o fundamento do plano divino da redenção. O apóstolo Paulo, que foi o maior intérprete do cristianismo, ele nos fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, e nos versículos 23 a 24, que a essência da sua mensagem era esta: falar de Jesus e de sua morte vicária e expiatória. Disse ele: nós pregamos a Cristo crucificado. Vou repetir: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele continua no capítulo 2, versículo 1 em diante da mesma carta aos Coríntios, e assim ele fala: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este
crucificado. Por estas palavras, notamos quão importante é o que nós falamos a respeito da pessoa do Senhor Jesus, da sua morte, que constitui então a essência e o fundamento do plano divino para a redenção. Jesus, que nunca pecou, diz o texto bíblico, que na sua boca nunca se achou engano, morreu em lugar da humanidade pecadora. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3:16 a 18. Então nós temos que, mediante a sua crucificação, foi paga a penalidade dos nossos pecados e a obra de Satanás foi derrotada. Agora, todos podem voltar-se para Deus com arrependimento e fé em Cristo e receber o perdão, a salvação do pecado e a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você sabe quanto foi o tempo que Jesus ficou na cruz? Entre 9 horas da manhã ao meio-dia. 3 horas. Foi durante esse período que Jesus pronunciou as 7 palavras ou frases naquele primeiro momento, quando ele estava ali colocado nesse período. Em seguida à sua morte ao meio-dia, houve 3 horas de trevas, do meio-dia às 3 horas da tarde. E nesse período, segundo o seguinte, não houve qualquer palavra registrada. Foi cerca de 15 horas que ele de novo começou a pronunciar certas frases que nós passaremos a ler. E a primeira palavra de Jesus na cruz foi a respeito do perdão. No versículo 34, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em segundo lugar, foi a palavra de salvação, quando ele prometeu ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso é usada para designar o céu ou a presença de Deus. É aquela mesma palavra que aparece em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, quando Paulo fala de ter ido ao terceiro céu, e ele faz um paralelo com esta palavra paraíso. Diz aqui o texto bíblico que conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então há um paralelo entre terceiro céu e paraíso, o lugar para onde Jesus conduziu o ladrão arrependido. Temos em seguida a palavra de amor de Jesus dirigida à sua mãe: mulher,
eis aí teu filho. E em seguida, dirigindo-se a João, eis aí a tua mãe. Como dissemos, as trevas foram por 3 horas, de meio-dia às 15 horas, nenhuma palavra foi registrada. E cerca das 15 horas, a palavra do sofrimento espiritual, quando ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? É que o pecado separa o homem de Deus, e diz o texto de 2 Coríntios 5:21, que Cristo se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Em seguida, a palavra do sofrimento físico, quando ele declara: tenho sede. E depois a palavra do triunfo, quando finalmente ele declara: está consumado. A obra da redenção estava concluída. Morreu por nossos pecados. O que nos chama a atenção nessa descrição dos momentos que Jesus estava na cruz é o que o versículo 35 que nós lemos: e o povo estava olhando. Uma das provas mais claras da depravação do coração humano é o homem sentir prazer na violência, sangue derramado e morte. Era o que acontecia nas arenas romanas e gregas, onde os espectadores sentiam prazer em ver os homens lutarem e morrerem. Foi isso que também aconteceu com os espectadores que passavam e olhavam, vendo Cristo morrer de maneira horrível, a morte de crucificação. Era uma morte violenta, e o povo estava indiferente. Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então aí está uma atitude de indiferença, quase que de um prazer diabólico no coração dos presentes, que se alegravam até em ver aquela cena de violência. E é o que nós vemos repetido em nossa sociedade moderna, onde milhões de adultos e crianças comprazem-se e divertem-se no vídeo, no cinema, na TV, nas revistas, noutros meios de entretenimento, olhando a morte, a violência, o sangue e o sofrimento humano, quando hoje vemos tanta violência a ponto de os homens matarem uns aos outros. Então, prezado ouvinte, o que você fará diante deste fato histórico que estamos relatando, por meio do qual a salvação é oferecida a todas as pessoas? Continuará indiferente ou estará pronto para receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor? No livro do Apocalipse é o próprio Jesus que se oferece, no capítulo 3, versículo 20 a 21, quando diz: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Há um hino que cantamos, cuja estrofe resumida é: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. O que é que você tem feito de Jesus, chamado Cristo? Que Deus possa abençoá-lo,
que você sinta esta necessidade de Deus, de receber perdão de pecados, receber certeza de vida eterna, receber a salvação, porque isto foi conseguido para nós por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém.